Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma viagem no tempo, dessa vez falando a respeito do desenvolvimento tecnológico. E para isso, obviamente, eu me baseei nesta obra maravilhosa intitulada A Segunda Era das Máquinas. Este livro foi produzido pelo Eric Brian Jolson, diretor do Center for Digital Business do MIT, e pelo Andrew McAfee, principal cientista de pesquisas do Centro de Negócios Digitais do MIT também. Portanto, olha, obra super recomendada. E o que eu fiz como professor? Eu organizei o pensamento dos autores de forma cronológica. Isso vai facilitar o seu entendimento a respeito de como a tecnologia se desenvolveu no mundo. Então, primeiramente, temos que falar da importância da Revolução Industrial com o advento da máquina a vapor. Se voltarmos aí no passado, antes dessa revolução, o que tínhamos? Empresas que utilizavam-se dos moinhos da água, tinham que se instalar próximas aos rios para que o moinho girasse e movimentasse o maquinário, toda a mecânica que existia na época. Sem falar das lamparinas, né, que existiam e eram praticamente abastecidas por óleo de baleia, e da importância dos cavalos, dos bois, na tração de veículos de carga. Então, a Revolução Industrial praticamente traz a máquina a vapor, mudando todo esse contexto. Então, nós passamos a ter uma condição de força bruta muito maior do que a proporcionada pelos animais e pelo próprio ser humano. E atualmente nós estamos vivendo aí o advento da inteligência artificial, que vem com tudo para aplicar o que nós chamamos de força mental, ou seja, maior potencial de processamento, maior armazenamento de informações que superam a capacidade humana. Então nós estamos passando atualmente por uma nova revolução significativa. E é claro que essa máquina a vapor de 1789, figura do James Watt, século XVIII, vai favorecer o advento das ferrovias, das viagens marítimas, da mecânica, da eletromecânica, até chegarmos na era digital. Lembrando que a eletricidade vai se desenvolver a partir do século XIX. Tá? Então, estamos aqui no século XVIII e vamos avançando para um outro século. E aí você percebe que de 100 em 100 anos estamos tendo evolução. Atualmente, esse processo está ocorrendo de uma forma muito mais rápida. É por essa razão que surgiu aí no passado a tal máquina a vapor, o motor de combustão, a descaroçadora de algodão, até chegarmos ao avanço do encanamento interno, que também significou uma grande evolução nas nossas residências, levando, obviamente, a água que nos chega ao sistema de esgoto, e assim passamos a viver de uma forma mais saudável nos dias atuais. Bem, mas vamos aqui à cronologia. Então, voltando a apresentar essa informação importante para vocês. A eletricidade começa a ser estudada a partir do século XIX, toma força no finalzinho desse século, e aqui nós temos, em 1890, a eletricidade instalada nas fábricas americanas já. Em 1880, a Kodak era fundada. Então a fotografia também ganha força no finalzinho do século XIX. No ano de 1921,
surge a palavra robô. Então, essa expressão robô, que nós tanto gostamos aqui na escola, surgiu na década de 20, década do nascimento da minha avó. Em 1941, o Isaac Asimov cria a expressão robótica. Então, nós temos dois referenciais importantes da década de 20 e da década de 40. E a partir de 1950, os computadores que foram sendo desenvolvidos jogavam dama, jogo da velha, e resolviam alguns problemas de lógica. Obviamente com um processador com poucos transistores. Hoje, um computador convencional tem milhões de transistores. Em 1960, os operadores telefônicos saem do mercado, porque a telefonia também vai se desenvolver ao longo dos anos. Em 1961, a General Motors cria o primeiro robô industrial. Em 1970, nasce o sistema de reservas de companhias aéreas. Então, praticamente, esse assunto sobre desenvolvimento de sistemas toma força aí a partir dos anos 60, quando começam a ser estudados. E olha só, nos anos 80, nós chegamos aqui aos scanners de códigos de barras, estão presentes aí nos supermercados, nas padarias e comércio em geral. Em 1989 foi criada a World Wide Web por Tim Berners, uma das grandes invenções do mundo e que hoje todos nós utilizamos. Obviamente porque passamos a ter acesso aos computadores pessoais. Em 1990, portanto, os sistemas e a tecnologia de informação voltada ao mundo corporativo tomam uma força muito impactante no mercado e vários sistemas como controle de estoque, atendimento ao consumidor e distribuição de produtos passam a ser comercializados no mercado, aumentando, portanto, a produtividade dentro das empresas, aumentando o uso desses sistemas que levaram, obviamente, a um processo de desemprego ao longo dos anos. Tivemos também na década de 90 a inovação dos semicondutores, que passaram a ser SMD. Para quem estuda robótica comigo e eletrônica, nós temos aulas práticas, tanto com os componentes dos anos 50, como com os componentes que surgiram aqui na década de 90. E essa década representou, portanto, o boom da internet. Então, nós estamos há praticamente mais de 40 anos convivendo com a internet e, de fato, ela veio para ficar. Em 1995, a internet e o e-commerce ganham força. Os consumidores no mundo todo começam a fazer suas primeiras compras através do e-commerce e também ocorreu o processo de digitalização de vários documentos. E no aspecto da grande luta entre a máquina e o homem, em 1997, o computador da IBM Deep Blue ganha o jogo de xadrez sobre Garry Kasparov. Então essas informações são muito importantes para que você entenda o processo que aconteceu durante o desenvolvimento das tecnologias. Em 2001, foi lançado o Wikipedia. Em 2002, surge uma das primeiras plataformas de mídias sociais, a Friendster. Em 2004, o Facebook atinge 1 bilhão de usuários e passa a ser uma das principais redes sociais do mundo. Em 2008, surge a Waze para surpreender
o mercado da tecnologia com o uso do smartphone servindo aí como um transmissor de informações para a empresa. Em 2010, o Google lança o seu carro autônomo no trânsito. Estamos ainda em vias de termos aí maior presença desses automóveis autônomos. E em 2010 também a Microsoft lança o Kinect, com sensores de rosto, gesto e voz, o que representou algo inusitado aí para o mercado em termos de games, com participação ativa do usuário. Em 2011, a Apple lança o iPhone 4 com o Siri, o assistente pessoal o assistente pessoal inteligente. E a Lionbridge e a IBM se unem e lançam o GeoFluent, tradução instantânea de informações nos chats de várias línguas estrangeiras. Em 2011, a Apple lança o iPad 2 com 2 câmeras para fotografar e filmar. Em 2012, a Amazon compra a Kiva e aí vai investir cada vez mais na logística de depósitos e vai se transformar nessa grande empresa de entregas com força total no mundo. No mesmo ano, o Facebook compra o Instagram por $1 bilhão e o Google escaneia mais de 20 milhões de livros. Então a base de dados vai se formando aí para servir mais à frente as ferramentas da inteligência artificial. Em 2016, o tráfego mundial na internet atinge 23,9 exabytes mês e a Sony lança o PlayStation 3 vendendo 64 milhões de unidades. Olha só como o mercado reage bem a esses avanços no segmento da tecnologia. Os autores também fazem uma referência interessante a respeito dos benefícios da tecnologia em relação aos deficientes visuais e auditivos, enfatizando o quanto a inteligência artificial tem favorecido essas pessoas, além das que têm deficiência física, também pela primeira vez, através de um exorobô, conseguirem levantar, caminhar. Esse é o lado bom da tecnologia, da inteligência artificial. E a telefonia celular, ela vai ser difundida muito mais do que a água potável e a eletricidade, e em um tempo menor, inclusive. E os bits tornam-se muito mais baratos do que os átomos. Os bens digitais atingem enormes economias de escala e com isso seus preços são derrubados e passam a alcançar pessoas que antes não tinham condições de terem acesso a essas tecnologias. Então é um processo interessante de democratização do uso da tecnologia. A geografia foi reduzida, aplicativos em demasia foram proliferados e muitas dessas ferramentas passaram a oferecer trabalhos digitais interativos, trabalhos em equipe, fazendo uso de uma plataforma ou de um aplicativo específico. Isso é um avanço considerável em termos de produtividade. Acesso a zilhões de materiais em instituições de ensino ao redor do mundo e maior uso de tecnologia no mercado ou na área de agribusiness, reduzindo custos dos alimentos e produtos em geral. E a proliferação das startups. Então temos aqui os pontos positivos e também alguns pontos questionáveis, também considerados negativos, quando discutimos se o valor do trabalho humano vai aumentar ou diminuir, em quais situações isso irá ocorrer e quem serão as principais vítimas do processo de automação e robotização da economia e do mercado. Vai aumentar a desigualdade social? Os salários e empregos realmente sofrerão os efeitos
de todo esse processo. E os autores também discutem a respeito das limitações das máquinas em relação à criatividade, intuição, inovação, comunicação, sensores, mobilidades e ideias. E hoje, na atualidade, e hoje, nós conseguimos observar que a capacidade de robôs tem surpreendido essa questão da movimentação das suas articulações, que tem se aproximado cada vez mais da movimentação humana. Muito embora em termos de sensores, apesar de existirem diversos sensores, nós como humanos temos uma capacidade muito grande de percepção sensorial. Então vamos acompanhar aí os próximos anos o desenvolvimento dos novos robôs para verificarmos se realmente eles se aproximarão da capacidade humana em todos os aspectos possíveis. E aqui está o livro, desse jeitinho aqui eu não consegui fazer o giro, tentei de tudo, mas não consegui. É o livro A Segunda Era das Máquinas, desses autores maravilhosos, sobre trabalho, progresso e prosperidade em uma época de tecnologias brilhantes. Um livro que eu comecei a ler em 2016 e foi o pontapé inicial para a criação da minha escola de educação robótica e digital, a GMaker. Quero agradecer, portanto, muito a esses autores pela contribuição que nos deram. Então, eu posso afirmar que a GMaker teve o seu nascimento com base nos profissionais do MIT. Isso para nós é muito relevante. Espero que você tenha gostado dessa apresentação e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.